Olá, irmãos! Estamos caminhando juntos por essa jornada para conhecer melhor a nossa história e descobrir, enfim, quantos anos a nossa igreja realmente tem. No episódio anterior, vimos como a igreja atravessou período de crescimento, desafios, divisões e reconstrução. Também acompanhamos a consolidação da comunidade em Rio Branco e o trabalho de líderes que mantiveram viva a chama da fé ao longo das primeiras décadas do século XX. Agora, chegamos a um período marcado por grandes mudanças, tanto no Brasil quanto no mundo. A história da nossa igreja é feita de passos de obediência, mesmo quando o caminho parecia incerto. No final da década de 30, o mundo prendia a respiração diante da Segunda Guerra Mundial e no Brasil, o cenário político trazia novos desafios para os imigrantes. No ano de 1939, foi um divisor de águas com a lei da nacionalização. Para aquele povo que ainda louvava a Deus na língua de seus pais, o impacto foi profundo. As atas, os cultos e a pregação agora precisava ser obrigatoriamente em português. A vida rural estava mudando e muitos membros já se deslocavam para os arredores da ferrovia. Em outubro de 1939, sob a presidência do pastor Carlos Strober, que já servia a comunidade há 14 anos, foi levantada oficialmente a ideia de mudar a sede do Rio Branco para a Estrada Bananal, atualmente Guaramirim. Uma comissão foi formada por Arthur Lehmann, Henrique Jacobsen, Rudolf Lux e Arthur Sichmann para buscarem novas possibilidades. O ano de 1942 marcou uma despedida dolorosa. Após 17 anos de dedicação incansável, o pastor Carlos Strober encerrou o seu ministério conosco. Em meio a essa vacância e à pressão dos tempos de guerra, a igreja tornou-se itinerante. Sem um templo físico imediato no Bananal, a fé encontrou abrigo na hospitalidade. A partir de janeiro de 1943, as reuniões passaram a acontecer na casa do moderador Henrique Jacobsen. Nossa igreja é envolvida em pequenos grupos desde o princípio. Nascida em Jacuaçu, amadurecida em Rio Branco, a igreja agora assumia uma nova face. Em dezembro de 1944, acompanhando a mudança administrativa da localidade, passamos a nos chamar oficialmente Igreja Batista de Guaramirim. Líderes como o evangelista Frederico Janowski e o Rudolf Lux mantiveram a chama acesa naqueles dias de simplicidade e refúgio. O antigo e belo templo de madeira em Rio Branco, símbolo de tantas vitórias, foi desmontado, sinalizando que o ciclo rural estava se encerrando para dar lugar a um sonho ainda maior que Deus estava preparando. A maioria dos nossos irmãos já residiam no perímetro urbano de Joinville e o desejo de estar no coração da cidade tornou-se um clamor unânime. Em maio de 1946, sob a direção do pastor Egídio Gioia, iniciamos oficialmente nossos trabalhos mais próximos ao centro. Um ato simbólico selou essa transição. No dia 19 de maio de 1946, a antiga propriedade rural de Rio Branco foi vendida por 3.300 cruzeiros, recurso que seria a semente para o nosso futuro templo. Na área urbana de Joinville, nosso primeiro endereço na cidade foi no bairro Itaú. Em fevereiro de 1947, as reuniões passaram a ocorrer no Salão Flor Brasil, localizado na rua Bupeva, a atual Monsenhor Gersino, número 925. Durante esse período, o nome da igreja refletia a nossa transição, Igreja Batista do Rio Branco, com sede em Joinville, preservando a gratidão às raízes enquanto fincávamos estacas na cidade. Foi uma era de pastores dedicados, como Carlos Uxtin, que serviu por 3 anos, e Antônio Santolin, que liderou o rebanho entre 1949 e 1954. Em março de 1950, uma visão audaciosa tomou conta da liderança. Decidiram então vender o Templo do Itaú para adquirir um local ainda mais central e visível. Enquanto esse sonho era gestado em oração,
a igreja mudou-se em julho de 1953 para um templo provisório e alugado na rua Engenheiro Niemeyer, no número 255, no centro da cidade. Então, o ano de 1954 chegou com o marco definitivo da nossa identidade, sob o pastorado de Edgar Coelho Batista, em assembleia de 21 de novembro, aprovou o novo estatuto. Ali, deixamos as denominações geográficas anteriores para assumir o nome que carregamos até hoje. O nome adotado foi Igreja Batista de Joinville. O fervor era tanto que, em setembro daquele ano, foi lançado o famoso Livro de Ouro, uma campanha de arrecadação para a construção da nossa sede definitiva. A fidelidade de Deus e a generosidade dos irmãos frutificaram. E em 1956, os registros das atas mencionam, pela primeira vez aqui, o terreno na rua Dona Francisca, número 234, onde é o nosso templo atual. Aquele lote não era apenas um endereço, era o porto seguro de uma jornada que começou em 1891, passou por um naufrágio em São Francisco do Sul, por Matas Virgens em Massaranduba. Hoje, quando olhamos para a nossa sede central, não vemos apenas paredes de alvenaria, mas o legado vivo de pioneiros que entenderam que a igreja é uma linhagem de fé que nunca para de avançar. Cada passo dado no passado, desde a casa da família Dinner, pavimentou o caminho para o que somos hoje. A nossa história é uma prova de que, para Deus, nenhum oceano é intransponível e nenhum naufrágio é o fim quando há um propósito eterno. Mas ainda não terminamos nossa jornada. No próximo capítulo, vamos reunir todas as peças dessa história e chegar mais perto da pergunta que nos acompanhou desde o início dessa série. Afinal, quantos anos tem a nossa igreja? Até!